Pessoal, vamos ver algumas questões, tá, sobre a lei de Hooke. Bom, então vamos ver como resolver, o que é a constante elástica, né? O que é a deformação, certo? Então, lei de Hooke, questões resolvidas. Tá? Então, a primeira questão, olha lá, o bloco da figura de massa 2 kg desloca-se sob a ação de uma força horizontal constante de intensidade F. Então aqui eu tenho a força F, ó, puxando, né, esse corpo aí, mas através de uma mola, né? Então a mola ideal ligada ao bloco tem comprimento natural, isto é, sem deformação, L0 igual a 28 centímetros. Então tem aqui, ó, um comprimento inicial, chame de L0, tá? Pode chamar de X0 também, certo? E constante elástica K, 150 newtons por metro. Então, esse K, constante elástica da mola, ele depende, né, do material que é feita a mola e da sua espessura, tá? Então, o que vai mudar uma mola de aço, né, com relação ao K, é a espessura, certo? Sabendo que não há forças de atrito e que as velocidades escalares do bloco nos pontos A e B são respectivamente iguais a 5 metros por segundo e 10 metros por segundo, determine em centímetros o comprimento da mola durante o movimento. Então, no instante, né, que essa força é aplicada, essa mola estica, né? Então ela tem uma deformação. Então, quer saber, né, qual é o comprimento, né, final da mola. Você tem que achar a deformação para poder achar, né, o comprimento final, certo? Então, o L vai ser o L0 mais o X, né? Certo? Então, que é o comprimento, né, da mola enquanto o corpo é puxado, certo? Então, a gente tem, né, o peso, né, para baixo, a normal para cima, que a normal é uma força de contato, certo? Aqui é a distância, né, de A até B, né, e a força F aplicada na mola, certo? Esse é o F aqui, certo? Então, aí só para a gente, né, ter noção de quais são as forças aplicadas, né, nesse corpo, certo? Então, aqui, a massa, 2 kg, massa do corpo. A força, eu não sei. L0, 28 centímetros, comprimento inicial. O K, 150 newtons por metro. Isso, informação, né, do exercício, no enunciado. V0, 5 metros por segundo. V, 10 metros por segundo. X eu não sei, tem que achar. O L eu não sei, né? Que é a resposta final. Então, ΔS é 25 metros. Então, primeiramente, vamos usar aqui a equação de Torricelli, né, para achar a aceleração. Achando a aceleração, eu tenho a força, né? Daí eu posso aplicar na lei de Hooke, que a lei de Hooke é força elástica igual a menos K vezes X, né? Então, é o produto entre a constante elástica, né, e a deformação. Então, o sinal negativo indica que a força elástica apresenta sempre sentido oposto à deformação da mola. Tá? Então, você puxa, né, você aplica uma força na mola, ela quer se contrair, ela quer voltar ao seu estado inicial, certo? Então, aí, vamos partir, né, do Torricelli. Vamos começar no Torricelli aqui, a resolução. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. 10 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 2 vezes A vezes 25. 100 é igual a 25 mais 50A. 25 positivo passa para o outro lado, negativo. 100 menos 25 dá 75. 75 é igual a 50A. A é igual a 75 dividido por 50. A aceleração é 1,5 metros por segundo ao quadrado. Agora sim, eu tendo a aceleração com a segunda lei de Newton,
eu calculo, né, a força, certo? Então, a massa é 2 quilos. Não, a força é massa vezes aceleração. Força é 2 vezes 1,5, que a aceleração é 1,5. Então, a força é 3 newtons, tá? Então, a força elástica é igual à força aplicada aí, certo? Isso é valor em módulo, né, pessoal? Certo? Então, força é igual a força elástica é igual a 3 newtons. Força elástica é igual a Kx, né? Tá trabalhando com módulo. 3 é igual a 150 vezes x. X é igual a 3 dividido por 150. Então, x, que é a deformação, 0,02 metros, ou seja, 2 centímetros. Tá? Achei a deformação, aí eu consigo achar o comprimento final. L é igual a L0 mais x. L é igual a 28 mais 2, né? Que vai dar 30 centímetros. Então, esse é o comprimento da mola, né? Enquanto a força F é aplicada, né? Certo? Tudo bem, jovem? Então, essa foi a primeira questão. Vamos ver se tem mais uma questão, né? E vamos resolver essas questões juntos, né? Certo? Então, tá aí. Na figura, os fios e a polia são ideais e não existe atrito. Essa aqui é a questão 2, tá? Não tem um 2 aqui, mas vou colocar um 2 aqui, ó. Só pra gente... Certo? Aqui é a questão 2. Então, não tem atrito, né? A massa da mola é desprezível, tendo a deformação da mola igual a 5 centímetros. Então, aqui está dando x, né? Ó. Certo? Tá me dando x, certo? 5 centímetros. Calcule a constante elástica da mola. Então, ele quer saber o K. Temos que calcular o K, constante elástica da mola. Ele fala, considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração da gravidade na Terra, né? Não falou nada, é 10, tá, pessoal? Então, a gente sabe que a aceleração da gravidade na Terra é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Porém, para facilitar os cálculos, a gente usa isso, né, como sendo 10, tá bom? E as massas dadas aqui, né? A massa de A é 20 quilos e a massa de B, 5 quilos, certo? Então, a gente percebe que quem vai puxar aqui, esticar a mola, né, é o corpo B, certo? E o corpo A será arrastado, né? Então, ele quer saber, né, a constante elástica da mola. Se eu achar a força, né, que é a força de tração, né, que é a mesma e a força, né, transmitida na corda, é a força da mola, né, certo? A força elástica. Então, aí eu consigo achar a constante, porque o x eu já tenho, certo? Então, vamos ver aí. Então, nesse caso, a força de tração é igual à força elástica. Já falei, né? Força elástica é igual à força de tração. Olha aí. Então, aí a gente tem o peso de B para baixo, né? E a tração, né? Que estica. Então, se a gente pensar no corpo B, né? A gente tem a tração, né? E o peso de B, certo? Vamos pensar aqui, ó. A tração e o peso de B. Então, peso de B menos a tração é a massa de B vezes A, certo? No corpo A, eu só tenho a tração. Ó, só tenho a tração. Então, no corpo A, eu tenho T igual a MA vezes A, certo? Então, eu tenho aqui o sisteminha, né? Ó, esse sisteminha aqui. A gente pode cancelar aqui, ó, o T, né? Ó, T menos T cancela, certo? O que sobrou? Peso de B é igual a massa de A mais a massa de B vezes A. Esse A eu coloquei em evidência, tá? Que é o fator comum aqui, certo? Então, o peso de B é 50 newtons, né? O que a gente faz aqui? Peso de B é a massa de B vezes G, né? Peso de B, fazer aqui um B, é igual a massa de B. Quanto que é a massa de B? 5 quilos. 5, não, vezes 10. Então, o peso de B é 50 newtons. Tá aqui, certo? 50 é igual a 20 mais 5. Não, vezes A. Então, 50 é igual a 25A. A é igual a 50 dividido por 25. Então, a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Agora, sim, né, pessoal? Eu tenho a aceleração, eu consigo achar a tração. Se eu sei a tração, eu sei a força elástica, né?
certo? Então, a tração é massa de A vezes A, certo? Então, a tração é 20 vezes 2. A tração é 40 newton. Então, achei 40 newtons, que é a tração. Esse valor, né, em módulo é a mesma força elástica. F igual a K vezes X. 40 é igual a K vezes 0,05. Então, isso aqui eu passei para metros, né? Então, 5 centímetros, você divide por 100, né? Então, eu tenho aqui que K é igual a 40 dividido por 0,05. Então, a constante elástica aí é 800 newtons por metro. Tá bom, jovem? Então, se inscreva aí no canal, né? Dê um like aí, ajuda o jovem, né? Compartilhe, né? Certo? Divulgue nosso canal, certo? Até mais, até o próximo vídeo.